Dando sequência ao estudo da função de segundo grau, nós vamos trabalhar hoje com as raízes da função de segundo grau. Quando a gente fala em função de segundo grau, uma função ela pode ter uma, duas ou nenhuma raiz, dependendo muito da função. Por quê? A ideia da raiz da função é como nós trabalhamos com a função de primeiro grau. É o ponto em que o gráfico intercepta o eixo das abscissas. Como eu tenho uma função de segundo grau, o gráfico pode interceptar em um ponto, em dois pontos ou não interceptar. Aí a gente pode analisar essas questões de interceptar ou não pelo delta. Lembrando, o delta é o b² menos 4ac. Se o delta for maior que zero, a função possui duas raízes reais, ou seja, o gráfico intercepta em dois pontos o eixo x. Tá? O gráfico pode ser com uma concavidade voltada para cima ou com uma concavidade voltada para baixo. Tá? Se o delta for menor que zero, lembra, quando tu vai fazer a básica, tu encontra o delta na raiz. Se ele for menor que zero, eu não tenho como determinar a raiz, ou seja, a função não possui raízes. Se a função não possui raízes, no caso raízes reais, o gráfico não intercepta o eixo x. E também ele pode ser acima, todo acima no caso do eixo x, ou todo abaixo, concavidade para cima ou concavidade para baixo. E se o delta for igual a zero, a função possui uma raiz real. Ou seja, eu tenho apenas um ponto de intersecção do gráfico com o eixo das abscissas. Vamos ao primeiro exemplo. Calcule a raiz ou as raízes da função f de x igual a x² menos 4x mais 3. Como é que se determina a raiz? Se nós lembrarmos como a gente fez o cálculo da raiz da função de primeiro grau, o procedimento é o mesmo. O que nós vamos fazer? Vamos igualar a função a zero. Por quê? Porque as raízes ou a raiz é o ponto que o gráfico intercepta o eixo das abscissas. Então, pegamos a função x² menos 4x mais 3 igual a zero. Ao resolver isso, por Bhaskara ou por soma e produto, nós encontramos as raízes. Ou também podemos não encontrar as raízes, dependendo muito da questão que traz. X igual, usando a Bhaskara, né? Menos b, que é 4, mais ou menos, raiz quadrada. B ao quadrado, que é 16. 4 vezes 1 vezes 3, 12. Menos 12, sobre 2. Então, x é igual 4 mais ou menos 16 menos 12 dá 4, raiz quadrada é 2, sobre 2. X', 4 mais 2, 6, por 2, 3. X duas linhas, 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Quais são as raízes da função? 1 e 3. Observe que nós determinamos o delta, né? Que o delta é o valor que está aqui, que é o radicando, né? Então o delta deu 4. Maior que zero, duas raízes. Vocês podem analisar o gráfico por isso aqui. Observe, se eu fosse fazer a representação gráfica dessa situação, eu sei que a concavidade é voltada para cima, o C é 3, então eu sei que o gráfico vai interceptar o eixo Y no 3, e as raízes é 1 e 3, então aqui eu vou ter o 1 e mais ou menos aqui o 3. Né? Você pode mais ou menos traçar o gráfico fazendo isso aqui. Este aqui é o esboço do gráfico da função. O 1, o 3 e aqui o 3. Tá? O segundo exemplo. Calcule m de modo que a função 2x² menos 2x mais m menos 1 possua duas raízes reais. Quando é que uma função possui duas raízes reais? Quando delta for maior que zero. Aí tem as variações, né? Duas raízes, delta maior. Uma raiz, delta igual. Nenhuma raiz,
delta menor. O que varia isso? Bom, então aqui o delta tem que ser maior que zero. O delta é b quadrado menos 4ac. Isso tem que ser maior que zero. Bom, substituímos o b menos 2 quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, e o c, que é m menos 1. Isto tem que ser maior que zero. Resolvemos agora. 4 menos 8, m menos 1, maior que zero. Efetuamos a multiplicação, que teremos 4 menos 8m mais 8, maior que zero. 4 mais 8, 12, menos 8m, maior que zero. Passo 12 para outro membro da igualdade, eu vou ter que menos 8m maior que menos 12. Como o coeficiente do m é negativo, o coeficiente da variável é negativo, eu preciso multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, eu vou ter 8m, inverte o sinal, e 12. m menor que 12 oitavos. E se eu simplificar o 12 e o 8 por 4, eu vou ter que m é menor do que 3 meios. Então, para que a função possua duas raízes, o m tem que ser menor que 3 meios. E aí eu escrevo a resposta, né? A resposta é m pertence a reais, tal que o m menor que 3 meios. Este é o valor de m para que a função possua duas raízes reais.